Bem-vinda de Prazer estar volta. aqui. Muito obrigada. Ô, Mari, eu tava vendo aqui, quando que a gente conversou? Não foi no Neurocafé ainda, não tinha Neurocafé, né? Foi numa live, assim. Mas faz mais de um ano já, né? Acredito que foi no final do ano passado, em Ah, então não faz dezembro ou mais em de um ano, fazer quase janeiro. um ano. Isso. Ai, que legal. Nossa, Mari, o tempo passa muito rápido. Rapidinho, verdade. E de lá pra cá eu tenho acompanhado você pelo grupo, pelas tuas redes também. Você tá bastante, cada vez mais, na saúde mental dentro das empresas, né? Sim. Na verdade, o início foi lá em 2020, né, que eu comecei a atuar em saúde mental nas organizações. Desde então, eu só atuava na clínica. E com o boom da pandemia, surgiram, como você mesmo falou, acho que as empresas se abriram mais. Eu nunca tinha trabalhado com empresas, mas elas se abriram mais para essa demanda. E tem cada vez mais surgido muitas demandas. Infelizmente, algumas demandas bem delicadas também, né? A nível Sim. individual. Eu tenho percebido na prática como as pessoas, muitas vezes, elas têm produzido menos. E a liderança também tem percebido, a diretoria também tem percebido. E por isso, a nossa necessidade, né? A busca de nós, enquanto profissionais da psicologia, para que a gente cuide dessas pessoas e que elas possam voltar, né, ou serem de fato produtivas. É. Com Eu tô saúde, né? tentando, né, ali no grupo. Nossa, peraí, deixa eu pegar um negocinho, porque hoje eu tô. Não posso ficar de jejum, senão eu vou começar a desmaiar aqui com vocês, que eu tô só no café. Você tá com seu cafezinho aí, Mari? Não, eu não tomo café. Você não Esse toma café pronto. da manhã? Não, já tomei café da manhã. Ah, tá. Tomou Já. cedinho. Você já tá Sim, no consultório aí, né? No escritório. estou. Você acorda cedo, Mari? Com a filha de 3 anos, né, que vai para a escola, é difícil não acordar. Que horas que ela vai pra escola? Ela já foi, ela vai 6h30. Nossa, é bem cedo. Sim. Gente, é muito cedo, gente. Vocês também têm filho que vai essa hora pra escola? Eu não ia dar conta, não. Pra mim é muito cedo. Eu até hoje postei. Para mim, o melhor horário de acordar é entre 7 e 8 horas. É onde eu fico bem, acordo com tranquilidade. Sempre que eu tenho que acordar antes, 6, 5h30, nossa, é um sofrimento. Essa semana eu tô sofrendo a semana inteira. Eu E não já não funciono dorme bem. bem, né? Por Já conta não de uma durmo criança. bem, Na porque as verdade, crianças duas, né? acordam. É. Aham. Essa Sim. noite os dois acordaram. Aí eu fui pra cama de um, voltei, fui. Mas olha, acordar, eu não sou desse tipo psicológico, não, que acorda muito cedo. Eu não funciono bem, assim, sabe? Mas e você funciona bem? Você acorda de manhã, funciona bem? Não funciona bem pela manhã. É uma Eu também. necessidade mesmo, né? Eu não sei que horas que as escolas aí do Sul começam, aqui normalmente é 7h20. E normalmente só tem turma pela manhã, né? Raramente tem escolas que tem turma à tarde. Não sei Nossa, como é que funciona mesmo? aí. Aqui é 7h15 até 8 horas, quando é antes da primeira série. Você consegue levar, mas é entre 7h15 e 7h30. Dá para No levar mais mesmo cedo horário. também. Mas os meus vão para a escola à tarde. Nossa, enquanto eu puder, eles vão para a escola só à tarde, porque e aqui em casa a única que acorda cedo é a pequenininha, né? Ela acorda junto com 6 horas da manhã, ela tá de pé. Mas o meu mais velho já tá acordando um pouquinho mais tarde. Quer dizer, já tá de pé, né? Um pouquinho mais tarde é 7, né? Sim, Muito tarde. Ô Mari, vamos lá então. Quando que vamos. você entrou no PNP? Foi em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Ah, Novembro. é. A gente fez a live logo depois Sim. que você já estava usando o conteúdo. Sim, foi logo em seguida, porque na verdade eu já estava com demanda reprimida, né, de muitas demandas na empresa e o PNP ajudou, né, tanto que logo que eu entrei eu já comecei a estudar e aplicar, então foi muito rápido, né, essa aplicação. Não foi daqueles cursos que a gente compra e passa um ano e quando vai ver não conseguiu assistir, né. Então eu consegui assistir, participar ali dos encontros ao vivo e já aplicar. E ele resolveu as suas demandas emocionais dentro das empresas? Resolver
é um processo, né? Sim. Nas empresas, eu atuo tanto com intervenções individuais quanto em grupais. E ele tem me ajudado muito, tanto na visão, né, quanto nas explicações que a gente passa, na psicoeducação que a gente dá ali para o colaborador, quanto, né, que é algo que tem me ajudado mais recentemente, em o que eu estou assim, fazendo muitas vezes uma orientação para o RH, uma orientação para a liderança, da forma de funcionar, né, do funcionamento muitas vezes das pessoas, que essas pessoas muitas vezes elas não vão conseguir produzir conforme a expectativa deles. Por exemplo, se a gente está colocando aqui muita pressão, a tendência é que a expectativa é que essas pessoas produzam mais. Mas eu tenho encontrado esse espaço, não a nível muito grande, né? Mas um colaborador específico, eu tenho dado essa orientação para a empresa, e muitas delas é interessante que elas já entendem que uma pessoa, por exemplo, em um processo de exaustão, ela precisa de uma série de readaptações, inclusive no trabalho, né? E eu tenho encontrado esse espaço para dar essa orientação, essa consultoria aí para as empresas, com esse respaldo, né? Agora da neurociências. Entendi. E qual que foi, Mari? Vamos falar de demanda um pouco, até para as pessoas entenderem. Quais são as demandas que hoje você tem encontrado mais dentro das empresas? Exaustão. O que Impressionante. antes, né, eu considerava, as pessoas colocam como ansiedade, né? Porque a ansiedade é um tema super popular, comum, né? É normal de sentir, é aceitável. Porém, a exaustão, principalmente em cargos administrativos, porque eu trabalho muito com empresas de varejo, então tem pessoas ali do operacional, mas no cargo administrativo é incrível como boa parte das empresas as pessoas fazem muita hora extra, trabalham aos finais de semana, trabalham à noite e assim vão deixando que o trabalho tome conta da vida. E o que a gente identifica é que muitas vezes essas pessoas não pelo menos não diretamente, uma exigência dos seus gestores e dos seus líderes, mas é muito mais uma forma de funcionar dela, que ela pode ir para outra empresa e funcionar dessa mesma, né, dessa forma semelhante. É claro que a empresa tem uma cobrança implícita ali, né? Por mais que não fale diretamente, existe essa cobrança. Existe uma cultura já da empresa, existe né? essa cultura. Que já trabalha também, que todo mundo trabalha muitas horas, Sim. até que consiga cumprir o que tem que ser cumprido, né? E talvez uma Sim. demanda social, uma cultura social, inclusive, né? No sentido de que, todo mundo trabalha muito, é normal trabalhar muito, é normal trabalhar finais de semana, é normal De um senso de trabalhar... pertença pelo acúmulo, né, de trabalho, Sim, tudo, né? sim, As sim. empresas que eu atendo, desde o ano passado já, até por isso que eu criei o Driblando Exaustão, né? Você chegou a fazer o Driblando Exaustão, Mari? Estou no processo. Tá fazendo? Então você vai aplicar já já. E né? Que a gente precisa aplicar na gente. Nossa, na também. gente sempre. Eu acho que o Sim. mais maravilhoso da psicologia, da neurociência, é que a gente primeiro faz da gente. Sim, sim. Porque nós somos humanos e a gente precisa dessa mesma experiência, né? Sim, E aí sim. ajuda o outro também com essa mesma dor. Mas você sabe que as empresas, esses dias eu fui fazer uma palestra, o meu público ele é um pouco diferente, porque são empresas muito grandes, então eu geralmente fico com o pessoal, quando eu atuo muito de fazer treinamento, de fazer intervenções, eu fico com o pessoal mais da área administrativa e geralmente de coordenação para cima até chegar em diretoria e vice-presidência, né? Mas, por causa da demanda de saúde mental, eu estou fazendo muitas palestras, já faz uns 2, 3 anos, para todo mundo. Aí eu preciso adequar a fala e tudo isso. Sim, sim. E eu faço um mini teste com as pessoas de sintomas, por causa da neurociência, exatamente para a pessoa entender e separar o que é ansiedade, o que é exaustão, o que é falta de foco. E sempre chego à conclusão que exaustão é disparado. Inclusive, aquele teste de burnout eu faço também, aquele que eu dou no PNP, eu faço quando a gente está fazendo projetos específicos. E é muito preocupante, né, Mari? Sim, sim. É muito preocupante porque gera prejuízos individuais,
da forma de funcionar da pessoa, gera prejuízos ali naquela equipe e gera prejuízos também para a instituição. Porque é fato, É uma pessoa que impressionante. está exausta, ela não vai conseguir, de fato, produzir. E como essas pessoas, elas continuam se cobrando, né? Como ali, estou com a perna quebrada e eu preciso continuar correndo. E aí Impressionante. entra a gente com essas explicações, né? Eu trabalho muito no formato individual, né? No formato do plantão psicológico, mas eu tenho cada vez mais sugerido às empresas de ter esses programas em grupo, até porque é uma demanda muito comum, né? Uma demanda semelhante ali de pessoas de cargos semelhantes, de locais de trabalho semelhante. Né? E sim, a exaustão. Eu estou estudando para fazer em janeiro O o da programa de exaustão. exaustão. Isso, o É. programa. Ô, Mari, exaustão é um assunto que veio na neurociência, né? Porque a gente não fala disso em psicologia, ainda não. Não. Acho que a gente tem uma missão, nós, do PNP, de levar isso para a psicologia, né? Sim, sim. Esse tema de entender isso, a estresse e exaustão, veio com o PNP, Sim, veio com sim. a neuro. Essa diferença, né? Entre a Uhum. ansiedade, o estresse e a exaustão, que muitas vezes está tudo junto. Né? E tá tudo junto. Mas eu lembro de uma aula que você fala, quando existe a ansiedade ou outro transtorno, existe a exaustão, a gente precisa cuidar antes da exaustão, né? Que tem a ver com a questão da forma de funcionar. E aí isso eu tenho levado isso para a vida. Né? Então, quando chega, eu trabalho com plantão psicológico com a psicoterapia breve de apoio, então com um protocolo de até 6 atendimentos. Quando chega uma pessoa com essa demanda de exaustão, eu tendo a focar muito mais na exaustão, né? Tentar, como você mesmo diz na aula, não de sugerir para a pessoa fazer, mas de vamos fazer juntos, né? Isso tem um significado extremamente importante, porque essa pessoa ela não vai conseguir fazer sozinha, né? O que eu já percebia e agora com a explicação de que de fato ela não vai conseguir fazer só. E depois a gente trabalha a ansiedade, caso dê tempo. Caso não, a gente faz um encaminhamento para psicoterapia, né? Que aí sim é um tratamento mais completo. Mas essa demanda é impressionante. E você está conseguindo ter resultado. A pessoa, no seu processo de terapia breve, com essa demanda de exaustão, o processo da neuro, da PNP, ela está saindo melhor. Sim, sim, tem saído melhor. Agora, o que eu percebo muito, Você faz além da semanal, exaustão, Mari? é semanal, Semanal. os Tá. encontros semanais. Além da exaustão, quando a pessoa chega ali no limite, ela se cobra muito também. Né? Eu conseguia Ela se fazer e agora culpa, não né? consigo. Ela se culpa, ela sente vergonha. E eu tenho tido o privilégio de que quando essas pessoas adoecem, ela tem líderes que acolhem. Né? Por Nossa, isso é incrível que pareça, privilégio ela tem mesmo. líderes que acolhem, né? Líderes que dizem, não, pode ficar em casa, né? Até uma recente que eu atendi disse assim, tu não vai deixar eu trabalhar hoje, né? Ela brincando, assim. Mas eu disse, olha, se precisar, porque tem a questão do sigilo, né? Se você se achar que é necessário, eu posso fazer orientação para a sua liderança, né? Porque na empresa a gente tem muito isso também. Mas eu não precisei, eu senti uma líder extremamente sensível a isso. Porém, Nossa, que o que bom. às vezes eu vejo é, vamos dar férias para essa pessoa e depois essa pessoa volta. O que também eu aprendi que não funciona, né? Então, eu acredito que colocar em prática esse projeto do Tribunal da Exaustão vai ajudar muito, né? Eu estou pensando em fazer em janeiro, que a gente faz um janeiro branco de verdade, Sim, né? Não só com sim. diquinhas, não só festinha falando sobre saúde mental, mas a gente traz aí esse conhecimento que é extremamente necessário. E também pensando como você faz a terapia breve de 6 sessões, dá exatamente o processo individual, que é de 5 encontros, né? Para exaustão você pode aplicar. Ô Mari, Sim. vamos falar um pouco de exaustão para ajudar as pessoas aqui, porque ainda assim a gente sabe que só quem sabe disso somos nós aqui do O PNP, mundo ou cursos, né? sente, né? E poucos sabem, poucos têm Pouco sabe. acesso, na verdade, Sim. né? Qual que foi para você a grande diferença entre você entender de sintomas? Ó, isso aqui não é ansiedade, não é depressão, isso aqui é exaustão. Como que você entendeu a diferença?
Uhum. Facilita bastante, né, entender a diferença, tanto para a gente, enquanto psicólogo, quanto para a própria pessoa, né? Que, eu estou sentindo isso, estou sentindo taquicardia, estou sentindo muito mal-estar, e isso é a ansiedade, eu preciso parar, eu preciso tomar consciência de que eu não posso, as pessoas têm muito essa linguagem, mas eu percebi a diferença quando eu fui avaliando um pouco a rotina dessas pessoas. Então, a partir do momento que a gente vai avaliando a rotina, e é muito comum a pessoa que está em estado de exaustão, ela não tem ali os finais de semana, ela ou leva trabalho para casa, ou não é da empresa, ou ela se envolve em vários outros projetos, ela muitas Não vezes consegue tomar abandona. decisão saudáveis, né? Isso. Uhum. Não consegue produzir o que ela tanto tenta, né? Eu não posso parar, porque se eu parar, vai ficar trabalhos para serem feitos, mas ela também não consegue fazer, né? E Uhum. aí ajuda bastante a gente dar essa orientação de que não é uma fraqueza sua, não é um defeito seu, mas é que de fato, e aí a gente entra com as explicações, é que de fato o teu cérebro não está conseguindo Uhum. produzir bem, né? Uhum. Ir Tá bem, esgotado. e está esgotado. E não é como eu falei, né? Não é algo seu, né? Uhum. Claro, é algo seu, mas não é por culpa sua, não é por você Uhum. querer. É porque você chegou ali no limite. Uhum. Às vezes, até uma coisa que eu falo bastante lá pra gente é que a exaustão geralmente são pessoas que fazem demais, não que fazem de menos, né? Sim. Inclusive, uma pessoa que eu atendi com exaustão, ela disse assim: mas eu gosto tanto do meu trabalho, é tão agradável, a equipe é agradável, as minhas duas líderes são extremamente humanas, né? E como assim eu estou vivendo isso? Só que ela tem essa questão no trabalho, ela tem filho pequeno, ela tem questões na família, né? De excesso que ela precisa dar uma atenção. Então, assim, as pessoas precisam entender que quem entra em exaustão muitas vezes é quem de fato ajuda mais. Não é aquele que é mais preguiçoso, que mesmo fazendo atividades prazerosas, elas cansam, né? É, Mesmo o é, trabalho sendo realizador, ele cansa. E eu me é isso identifico mesmo. com isso, né? Assim, muitas Uhum. vezes, quanto mais a gente gosta do trabalho, não precisa ter necessariamente um líder ali cobrando ou ameaçando. Quanto mais a gente gosta, a tendência é se dedicar mais e sofrer as consequências dessa exaustão. É. Das características que eu vejo nos clientes das empresas, que eu começo a entender que os grupos estão em processo de exaustão, é muito uma fala assim, eu tô lá com eles, sei lá, trabalhando qualquer tema, né? E aí, primeiro que a gente coloca uma problemática e eles não conseguem sair da problemática. E pessoas extremamente inteligentes que saem de problemáticas com muita facilidade, não conseguem em grupo, eles ficam só no problema. O que a empresa muitas vezes fala, tá vendo, Francine? Eles só reclamam, né? Uhum. Essas pessoas não têm maturidade e, na verdade, falo, não. Se você tem um grupo de pessoas extremamente inteligentes, eles entendem que existe uma questão para eles conseguirem resolver. Às vezes até Uhum. do grupo mesmo, e não conseguem juntos chegar no problema, eles só fixam no problema. Isso é um dos sintomas de estou preso no meu próprio, que é um dos sintomas de exaustão, que a gente fala muito em neurociência, né? Sim. Que é essa sensação de estar preso numa realidade e o cérebro não consegue produzir algo diferente, porque ele está preso naquele processo emocional e cognitivo, e ele não consegue, o cérebro não está trabalhando para produzir. Então, isso é o sintoma que eu mais vejo, sabe? Uhum. E é muito interessante. E aí, uma fala também que eu escuto muito, não sei se você escuta essa fala aí das empresas, e aí que eu já pego e falo, poxa, isso aqui é sintoma de exaustão, é uma fala de que, olha, Franciele, não tem jeito, eu estou trabalhando até tarde, o trabalho nunca acaba, essa sensação de que o tempo nunca é suficiente, e a pessoa, ao invés de cada vez mais conseguir manejar o tempo, cada vez menos ela maneja o tempo. E aí eu Sim. falo, calma lá, porque isso é sintoma também de exaustão. E eu acho que você tem isso, Mari, esse daí você deve escutar o tempo todo, né? Sim, sim. O primeiro caso que você falou, né, me parece que é uma solicitação da empresa para trabalhar com um grupo. Isso eu ainda não vivi, uma solicitação para a empresa para trabalhar com um grupo
com essa O grupo demanda, traz muito essa demanda. Muito. o que você vai diagnosticar, né? Eu não vivi isso. Mas a nível individual, sim, né? Eu não consigo produzir, todos os dias eu preciso trabalhar até mais tarde, todos os dias eu preciso fazer 2 horas extras para poder dar conta do meu trabalho. E mesmo assim ainda fica trabalho. Opa, né? Então não é necessariamente, assim, não está sendo a exceção, está sendo a rotina da pessoa que está assim. Eu acho que é bem isso também. Quando a sensação de não manejar o tempo é uma rotina e não uma exceção, Sim. esse é um alto indício de exaustão. Pessoal, me escrevam aqui, pessoal que está participando, quem de vocês vê esses sintomas em si ou nos pacientes, escreveu eu vejo, para a gente entender se vocês estão vendo o que a gente vê, né, Márcia? Sim, sim. Porque as outras alunas do PNP, quando elas fazem só clínica, uma das coisas que elas têm também na clínica, principalmente quem atende adultos, é também exaustão. Também, sim. Né? Na Elas vêm empresa a aqui e gente falam. pode fazer intervenções ali a nível de grupo, dar orientação para o líder, para o RH, mas na clínica a gente vê isso também, né? Porque na empresa a gente tem essa Muito. visão mais do trabalho, organizacional, mas na clínica também, né? Até porque a exaustão não está ligada só ao trabalho. E eu acho mais interessante do processo de esgotamento, e isso é uma das coisas que a neurociência trouxe, né? Porque a pessoa ela não vai chegar com essa demanda de falar, eu estou exausta. Não. A demanda vem de outro jeito. Ou vem com uma rotina atribulada, ou vem com uma irritabilidade alta, né? Então, de volta, a gente precisa olhar para o funcionamento da pessoa, senão a gente confunde com ansiedade, com... Sim. As pessoas chamam até de vitimismo, e a pessoa lá esgotada, com o cérebro fritado. Isso é muito comum. Isso é muito comum, eu escuto muito. Você pega muito... Ô, Mário, o que você acha hoje no teu processo aí de saúde mental dentro das empresas, que foi a maior virada de chave depois de neurociência e depois do PNP? Depois de neurociências, depois do PNP... Gente, não sei. Pensa aí, que eu quero que você me responda. O que você antes, talvez seja até questão de exaustão, mas o que você antes nem abordava ou não fazia desse jeito e virou? Fala, agora não tem mais, tem que ser assim, que isso é o que mais funciona. O mapeamento do processo emocional. Eu tenho, na verdade, um protocolo de atendimento, que a psicoterapia breve a gente trabalha com sessões estruturadas. E toda sessão, todo final de primeira sessão, né, eu sugiro que a pessoa observe durante a semana o sono, a alimentação, como é que estão os pensamentos, como é que estão as dores no corpo, que é muito mais fácil ela identificar, né, porque o corpo ele não vai mentir. Então, isso aí eu incorporei em todas as minhas atividades, tanto na clínica quanto no plantão psicológico. Que isso é da aula de regulação emocional ainda, né? Do processo de funcionamento. E que é o principal, né? Isso te dá um retorno diferente, te dá um resultado diferente da visão do paciente? Porque a gente sai muito mais daquela questão subjetiva, né? Daquela fala, inclusive, que é do senso comum, mas pode ser da psicologia também. Mas você precisa tirar um tempo para descansar. Você precisa diminuir. A partir do momento que a gente, antes de dizer alguma coisa, antes de fazer alguma intervenção, eu sugiro, só observa. É interessante quando a pessoa chega com essa queixa de exaustão, que a gente vai fazendo ali as perguntas, como é que está o teu horário de intervalo? Como é que está o seu horário de almoço? A pessoa já começa a rir. E aí, quando a pessoa já começa a rir, eu já entendo que ela não está tirando o horário de almoço dela, não está tirando o horário de intervalo, né? Ontem mesmo eu atendi um colaborador que disse que sempre que pensa em não tirar o horário de intervalo, ele lembra de mim, né? Falando como é importante tirar aqueles 15 minutos ali dele do intervalo do lanche. Então, muitas vezes, só a gente sugerir fazer essa observação na rotina, de como que está a vida, a pessoa já faz algumas mudanças, né? algumas adaptações, e já tende a diminuir essa questão do vitimismo. No sentido do vitimismo ou da culpa, né? Então, isso mudou drasticamente, que inclusive a nível de protocolo, né, do atendimento da psicoterapia. Vira protocolo. Mudou seu protocolo. Ai, que lindo. É maravilhoso, né?
Algumas pessoas estão escrevendo aqui pra gente, Tá. Mari, ó, não conseguir organizar o tempo e o trabalho é exaustão? Pode ser, né? Mas depende, porque vamos colocar assim, o processo de exaustão, ele tem que ser algo que muda o nosso funcionamento. Então, se você Sim. sempre foi assim, talvez não seja exaustão, mas se você tem sido assim, pode ser, né, Mari? Alguma coisa a Uhum. acrescentar aqui? Sim, e aí eu acho que é sempre importante entender a intensidade, a frequência que isso aparece, né? Se de repente for em um projeto pontual, né? Por exemplo, eu trabalho com 2 supermercados grandes aqui, então Black Friday, Copa, final de ano, Natal, Réveillon, a tendência é que essas pessoas vão trabalhar mais nessa época, mas se de repente for em todos os meses essa intensidade, frequentemente, aí, opa, né? Uhum. Como é que precisa ser adequado? Tipo, a pessoa que faz hora extra todos os dias, então isso já não é, né? E tem esses sintomas, porque tem pessoas que não têm, né? É. E tem esses sintomas, opa, então é importante a gente ficar atento. Ótimo. A Jaque escreveu aqui também. Domingo eu estava com uma dor de cabeça que não passava, mas não podia descansar, pois tinha um teste seletivo. Assistindo o PNP, a Jaque é aluna, ó. Vi que era exaustão, fiz os exercícios e 10 minutos passou. PNP é vida, é mesmo, gente. É Sim. impressionante como o conhecimento da neurociência, as técnicas, eles realmente nos ajudam a sair daquele processo moroso que a gente não consegue, né? Uhum. Ô Mari, vamos falar de saúde mental em empresa final de ano, porque como eu trabalho com empresa há muitos anos, eu acho que isso já vem de muitos anos, daí é da minha observação, vamos tirar a neurociência um pouco, Uhum. que final de ano as pessoas realmente elas vão assim, tendo que dar corda para funcionar, né? Mesmo as Sim, pessoas que gostam do Natal, do final do ano elas começam a dar corda para funcionar. E geralmente as empresas, as multinacionais, por exemplo, o final de ano é só em março, porque o ano fiscal delas acaba em março. Então é um sim. final de ano que não é final de ano O e elas planejamento elas ainda fazem só em só em março. março. Ah, Então, legal. para as multinacionais, o final de ano agora de dezembro é onde elas mais têm que produzir, que é o último trimestre do ano fiscal da empresa. Nas nacionais, não. Final de ano geralmente é dezembro, mas também é onde elas mais têm que produzir, porque é venda de Natal e venda de Black Friday agora, principalmente para quem é do varejo, né? Para quem é de Sim, serviço é um sim. pouco diferente. E aí a pessoa já vem de um processo de acúmulo de cansaço, e aí agora vamos botar Você observa isso também, esse cansaço de final de ano? Sim, sim. E aí Até agora porque vamos botar existem demandas neurociência, também né? da vida pessoal, né? Sim, sim, existe No todo o final de ano. planejamento, existe férias das crianças, existe Sim. tudo. E aí, entendendo de neurociência, que a gente entende que o cérebro, ele. O meu marido que fala assim, sério, a gente não é camelo que come um dia e tá bom pro outro, mas o cérebro é tipo um camelo. Tudo que eu faço agora, ele vai somando, vai somando, vai somando. Se é bom, vai somando positivamente. Se eu tive um ano estressante, vai somando negativamente. Nosso cérebro Sim. funciona tipo um camelo, né? Ele Sim. vai guardando, vai guardando. E a maioria das pessoas, elas não têm muita consciência, elas vão trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega final de ano, ela pifa. Por Porque isso é que é de muito. repente, né? De Uhum. repente eu senti assim. Eu É. sempre conseguia dar conta e de repente eu sofri essa crise e vivi essa crise, fui E parar no não é de hospital. E repente, não é né? de repente. Então essa E não explicação é é de importante. repente. E aí, Black Friday, que é agora, um mês depois Natal, fechamento de ano fiscal, as pessoas nas empresas vendo metas, tendo que ver se elas conseguiram produzir o que tinham que produzir, esse peso da avaliação, que a gente sabe também em neurociência de pertencimento, né? Que o peso da avaliação é muito pesado, porque ninguém quer ser rejeitado. O sistema nervoso, se a gente não viveu bem durante o ano inteiro, ele vai pifar, né? Sim, sim. Ele vai pifar. Justamente pela questão do acúmulo, né? Que você Uhum. fala. O E acúmulo aí, mais o peso. sim, sim. Tem como, né? Eu Não já tem estou como. exausto e ainda chega esse final de ano, né? É. De ou mais trabalho braçal para o pessoal
de atendimento, né? Ou mais trabalho, inclusive de ameaça, né? Porque às vezes eu tenho Ameaça. atendido, tem me chamado muita atenção, não sei se você já teve experiência de trabalho, de atender o pessoal da TI. Sim, Tem me chamado a é atenção, o eles meu têm público vindo. principal é TI. Pronto. Tanto dessas empresas do varejo, quanto de educacional, né, que eu atendo Uhum. também, quanto dessas empresas. É muito interessante, tem me chamado muita atenção, né? Inclusive, É. é uma pauta aqui para eu estudar, porque esse pessoal da TI, muitas vezes, pelo menos da minha experiência, eles têm ali o trabalho, muitas vezes eles se envolvem em outros projetos, é o tempo todo ali, né, que a pessoa pode dizer, trabalha só sentado no computador, mas como isso cansa, né? Cansa Muito muito. mais. E a TI, depois da pandemia, ela teve muita sobrecarga, porque tudo é online, todo o Aham. processo teve que ir para o digital, então a equipe de TI se tornou extremamente importante para as organizações, para qualquer empresa, para pequena e para Sim. grande. E são Uhum. pessoas que não tiveram na sua formação a formação humana. Elas são pessoas Uhum. muito do pensamento. Então, Sim. elas não têm recursos emocionais e mentais nem para se perceber. Então, elas Uhum. sofrem muito. Eu trabalho muito com TI, muito. É o pessoal que mais sofre e trabalha demais e está com demanda muito elevada, por isso que você deve estar recebendo. Porque Sim. realmente a demanda hoje TI, que empresa depois da pandemia que sobrevive sem TI? Sim, sim. Nenhuma. No mínimo, você tem que estar no Instagram. Se for a venda ali da esquina, uma empresa de duas É. pessoas, você tem que saber qualquer coisa, né? Uhum. Então, por Sim. isso, TI tem. O pessoal de back-office, assim, né? Acho que tem sofrido muito. Porque Sim. está tendo que ter uma maneira de organizar o trabalho que não tinha antes. E o pessoal que está fazendo Inclusive, home office também, né, Mari? sim, sim. Agora está começando a Que, pegar. que muitas vezes pode ser romantizado, trabalhar em casa, não pega trânsito. Porém, muitas vezes está misturado ali, né? O trabalho de casa, É, principalmente para mulheres, para é, mães, né? Muitas é. pessoas não têm um espaço físico adequado para fazer esse Uhum. tipo de trabalho. Ontem, né, você falando sobre essa questão de exaustão, ontem, acho que foi ontem, eu vi uma reportagem na Você RH que fala como é que um líder exausto cuida da exaustão do liderado. Porque o Uhum. líder, agora, ele tem, além das diversas demandas, de muitas empresas, elas falam também que o líder precisa cuidar, né, do emocional do colaborador, que talvez há algum tempo era negligenciado. Só foca Uhum. aí, tem que produzir, senão bota outro, né? Mas Uhum. essa demanda do cuidar. Então, tem surgido essa demanda também das empresas de cuidar do líder, de cuidar de quem cuida. Né? Tem que Inclusive, eu fiz um cuidar. projeto agora que eu disse, gente, eles precisam. Eu percebi que o grupo tem sido muito bom, mas que eles precisam também de uma confraternização, de um momento, de não só reunião de resultado, né? E Sim, aí a precisa de empresa reunião. implantou uma reunião assim de nada, né? Um momento Sim, para de eles estarem celebração. juntos, isso, celebrando, sem ser as reuniões de resultados, né? Uhum. Tradicionais, assim. Uhum. E isso a gente precisa para a vida, né? Sim. Esse momento de poder só vivenciar aquilo que a gente já fez. Se a gente fosse Uhum. pensar, né, Mari, vamos tentar a gente ajudar também. Dentro desse cenário, o que você acha que as empresas hoje, ou os indivíduos, as pessoas dentro da empresa, poderiam fazer para chegar no final do ano um pouquinho melhores? Com mais saúde mental, ou pelo menos não com menos. Ainda dá tempo, né? Se a gente fizer Sim. pelo menos um paliativo mesmo, com um Uhum. pouquinho de preventivo, eu acho que a pessoa ainda consegue chegar um pouco melhor. Sim. Pensa aí que você já me diz aqui o que você acha que as empresas podem fazer, os colaboradores podem fazer. Se você acha que palestra adianta ou não, vamos trocar as nossas opiniões aqui. Eu tenho feito, né, muita palestra. Eu acho que a palestra de saúde mental adianta, mas no sentido só de trazer informação, no sentido de, ó, gente, vocês têm que cuidar de vocês, fazem isso, isso e isso, procurem ajuda. Mas pensando em cérebro e sistema nervoso, eu acho que o principal agora é a gente conseguir ajudar as pessoas a se planejarem para o final do ano. É interessante porque as pessoas não se planejam, porque elas estão se planejando para o ano que vem. Para o próximo ano. Mas Uhum. para terminar o ano não, Sim, sim. né?
E, na verdade, ainda falta o quê? Um mês e pouquinho, né? E ainda tem Copa do Mundo. Ainda tem a Copa, sim. Ou seja, é muita coisa. É Uhum. a Black Friday agora, essa semana. Copa do Mundo, que interfere os horários de trabalho. Depois as pessoas vão ter que trabalhar mais. Que não adianta, né? Eu fico E pensando até que Natal. ponto a Copa pode ser positivo, né? Porque É. desfoca um pouco ali, tem desfocado um pouco da política, não que as pessoas precisam ser alienadas, mas que tem desfocado um pouco, pode desfocar um pouco da atenção. Então, até que ponto pode ser positiva, né? Eu Aquele acho que momento de se a gente celebração. souber, pode ser positiva. Pode Sim. muito, exatamente por Uhum. esse desfoque, porque é uma questão de junta, de torcer, dá esse senso de pertença, né? Sim, Até quando sim. perde, dá senso de pertença, porque, né, perdemos juntos e tal. Sim. Acho que sim. Mas aí as empresas também conseguirem manejar de que esses horários que a pessoa sair para a Copa, não dá para você cobrar que ele trabalhe até meia-noite no outro No dia, outro dia. Sim, sim, sim. né? Porque senão também não vai adiantar. O que mais que você acha que as empresas e as pessoas podem fazer, pensando aí no que a gente entende de neurociência, de começo, meio e fim, de Uhum. trabalhar um pouco a distração, de trabalhar o celebrar a si mesmo? O que você acha que você indica, Mari? Você falou de organização de agenda, eu acho que isso é essencial, né, para todos. Até mesmo para poder entender o que é urgente, o que eu preciso de fato fazer, o que eu posso demandar, né? É tão interessante que uma pessoa que eu atendi com sintomas de exaustão, eu sugeri, né, ela organizar a agenda, ela distribuir, porque ela tem uma assistente, eu tenho receio de sobrecarregar a minha assistente, né? Eu disse, Uhum. checa com ela, observa como que ela está. Porque o líder, ele não tem só as atividades, mas como tem a preocupação, como tem as reuniões, é diferente de alguém que está só É. executando, né? Então, acho que esse planejamento da agenda, de focar o que é realmente necessário, o que eu posso fazer, o que eu posso negligenciar, né? É importante e facilita, já que temos só um mês, né? Praticamente aí até o final do ano, facilita que talvez dê para programar isso. De programar, cada vez mais eu tenho utilizado isso e sugerido para os meus pacientes, as pessoas que eu atendo. A estratégia é de degrau em degrau, né? Porque às vezes, hoje eu tenho que fazer dar conta de tal, né, projeto. Mas, e aí, vendo tudo isso, um projeto muito grande, a tendência é a pessoa desistir, né? Uhum. E aí eu tenho orientado foca, né? Divide aí essa tarefa, quebra em pequenos passos. E essa questão da rotina, né? Quem sabe colocar, né? Ao invés de só tirar algumas atividades, por exemplo, de trabalhar menos, mas colocar algo que é prazeroso, né? É muito As comum. celebrações, de maneira consciente, né? Porque às vezes a pessoa até Sim, celebra. Ah, eu já tenho jantar de celebração com amigo tal, mas ela não vai consciente para a celebração. E ela se sim. torna mais um peso do que, né? Eu falo muito da forma intencional também, né? Sim, Por a intenção exemplo, faz diferença na mente, né? não esperar o tempo, né? Uhum. Agora, feriado dia 15, né? Foi na segunda-feira, eu não trabalhei na segunda e nem na terça. Mas foi de forma intencional. Ir para um Uhum. lugar que não tinha internet Wi-Fi, nem pegava no meu celular, né? O celular descarregado, era proposital. Né? Porque Uhum. Uhum. esperar que você tome consciência de não olhar para o celular, isso talvez seja um processo mais difícil, né? É, Então é é, importante fazer de forma intencional também. é, E os é. exercícios de relaxamento, né, que são básicos, que incrivelmente as pessoas, incrivelmente não, né? Quando a gente vai olhar para a sociedade, a gente vê, mas as pessoas não sabem. Então, às vezes, quando a gente ensina um exercício de relaxamento, até como a colega colocou aí, né, que fez e 10 minutos depois estava melhor. Eu tenho visto muito isso na prática também. Quando eu sugiro, né, quando a pessoa chega muito exausta, a gente tem ali o primeiro encontro. Já no segundo encontro, a pessoa já está bem melhor. Ela já Uhum. conseguiu colocar, ela já conseguiu. Não que ela vai ter resolvido todos os problemas, né? Mas o Uhum. exercício ele tem ajudado, eu tenho percebido que ele ajuda muito a regular Muito isso. bom.
Ótimo. Eu acho que isso tudo. E aí eu estava pensando aqui numa questão aqui de dica de final de ano também. Ao invés de você, por exemplo, as pessoas que estão com pendências, né, para o ano que vem, ai, eu quero começar a atividade física ano que vem. Vai caminhar já agora, não espera o ano que vem. E outra coisa, a lista. A gente usa muito isso no PNP, né, de lista, Sim. porque as listas funcionam muito para o cérebro, né? Mas uma coisa que eu tenho indicado muito para as pessoas e para os líderes e para as empresas, para todo mundo, é assim: faça uma lista do esforço que foi feito nesse ano, Ah, isso é importante. né? Poxa, o que que eu fiz esse ano de esforço? Não de resultado, de esforço. Esse ano Porque eu a me pessoa exausta, ela esforcei. não vê isso. Ela só Não. vê o que não dê certo, É. né? E aí também sempre fica naquela questão de, mas eu não consegui. Mas, poxa, por Sim. exemplo, se for uma equipe, o que que a gente trabalhou nesse ano todo? A gente está fazendo aquele projeto, ainda não terminamos, mas a gente nos consumiu muito esse ano no projeto. E esse esforço é importante, né? Sim. Essa questão de reconhecer o esforço. Esse ano eu estudei bastante, esse ano eu me esforcei para ir na academia, conseguir ir, sei lá, 10 vezes. Esse ano eu me esforcei para ser uma melhor mãe, uma melhor pai, enfim. Reconhecer e fazer uma lista dos esforços. Acho que isso é muito importante. Só que, geralmente, a gente precisa de alguém para ajudar a gente, porque a gente acha que nada do que a gente fez valeu. Então, Sim. quem não estiver conseguindo, acho até que vale, sabe, Mari, marcar uma sessão. A pessoa nunca fez terapia. Marca uma sessão para você fazer esse reconhecimento de esforços. Vai lá, marca com a Sim. Mari, marca com. Acho importante, porque é uma sensação, é um ritual importante para o sistema nervoso. Porque a tendência é você, o que eu tenho percebido, né? É você muito mais se julgar, né? É, Ah, mas de que adianta? Eu fiz o esforço, mas eu não consegui o resultado. é. Mas a energia foi gasta, A né? energia foi E gasta, a exatamente. tentativa foi realizada. É, é. Então Então, pode estar até ser o que aprendi. O que aprendi com essa energia gasta? Eu não sim. consegui chegar no resultado final ainda, mas eu aprendi isso, isso e isso. Olha o tanto de coisa. Porque a gente passa um ano colocando nossa intenção em algum lugar, né? Sim, sim. Então, acho importante aí também, pessoal, então, que quiser, já agende. Eu acho que essas sessões, às vezes, de uma sessão, às vezes você fazer uma palestra de final de ano, uma sessão individual, elas servem para isso, sabe? Você, ó, a gente Interessante não que vai. quando eu comecei nas empresas no começo de 2020 e ainda não tinha o PNP, eu era da clínica, eu não tinha essa visão, né? A gente da clínica talvez tenha essa visão muito mais, é algo muito simples, uma palestra. Mas a partir do momento que eu ouvi, né? Tenho ouvido os feedbacks das pessoas de uma palestra, ou até mesmo de um atendimento, né, de um único atendimento, a gente vê como muitas vezes é extremamente marcante, né? Como tem É, um poder é, ali, esses é. encontros, que Tem inclusive pode ser muito. muito mais válidos do que um processo longo de psicoterapia, né? Eu tenho me Sim. desconstruído em relação a isso, É. né? E os projetos do plantão psicológico ou de grupo da empresa têm me mostrado isso. Que legal, Mari, que você está sentindo. E olha que você é da terapia breve, que já é breve, né? Que Você já já é tem esse breve. entendimento. Mas eu Sim, acho que uma dessas coisas da neurociência, e é uma coisa que eu sempre tento passar, é isso. Se a gente dá o remédio certo para a dor certa, às vezes é aquilo já deu um alívio gigante sim, numa sim. sessão, né? Numa palestra. E as empresas também vão ficar com um convite aqui, trocar as palestras motivacionais por palestras intencionais. Em vez de Sim. fazer uma palestra de motivação do final do ano, faz uma palestra falando de exaustão e dando exercício, um exercício de exaustão. É Eu, diferente, né? totalmente. Eu tenho colocado muito isso nas minhas palestras, né? Eu fiz algumas palestras aqui no Setembro Amarelo, agora em outubro, né? Mais recentemente. E não só a teoria, claro que a gente precisa adequar ao público que a gente está falando, mas eu tenho colocado muito exercícios. Tenho começado e passado um dever de E casa as aí para pessoas os fazem, né, exercícios. Mari? As empresas às Sim, vezes têm medo, será que o pessoal faz, porque o pessoal está precisando muito. o pessoal já está no limite, ele está Já, precisando sim. já. Sim. Você sabe que vamos para a gente ir finalizando aqui o café, queria que você falasse assim
um pouquinho do que você... Para a gente trazer uma esperança para as pessoas. O que você acha que dá para a gente dizer para as pessoas que estão em empresas ou que estão fora das empresas, enfim, que ela pode conseguir fazer em relação à saúde mental dela até o final do ano? O que você acha que é possível? Essa questão da organização da agenda, né? E lembrar muitas vezes que ela tem um corpo, ou que ela é um corpo, né? Uhum. Enfim. E que ela precisa cuidar de todas as outras áreas da vida. Que talvez ela não vá conseguir. Mas quando Uhum. quando é feito de uma forma intencional, né? Uhum. Hoje eu vou tirar 10 minutos para ficar com meu filho, eu vou tirar. Eu acho interessante quando você fala dessa técnica, mesmo diante do furacão de trabalho, de filho, mas pelo menos 5 minutos. Eu tenho usado muito isso, né? Uhum. Porque a ideia é, eu preciso de férias, eu preciso ficar desempregado para poder sair Uhum. desse. Não, né? A gente precisa continuar seguindo a nossa rotina, mas buscando algumas intervenções que vão ajudar nesse alívio desses sintomas. Então, a É isso questão aí. da agenda, né? A questão do exercício de inspiração, e também de buscar esses momentos intencionais de lazer, né? Uhum. Aquele exercício que, inclusive, você sugere, acho que fotografia da realidade, que eu Uhum. fiz em um grupo, que tem a pergunta o que você gosta de fazer e não faz. Interessante que quando eu coloquei, as pessoas riam também. É interessante que as pessoas riem, porque elas têm consciência que não estão fazendo, né? Muitas Uhum. vezes. E aí, eu gosto de viajar, mas eu não estou fazendo. Porque não dá, porque eu tenho férias só uma vez por ano, porque está tudo muito caro. E a gente vai baixando, né? Tá, vamos pensar aqui. Como seria um final de semana, como que seria um dia, como que seria... Né? Porque muitas vezes a pessoa, ela coloca lá como se fosse... não viajo por conta disso, disso, disso. Né? Já coloca um objetivo muito grande. Então, traçar essas metas pequenas, eu acho que também é extremamente válido, né? Porque É, aí que é você super vai... possível, né? Agora É, até o final do ano. Então, olha, gente, acho sim. que esse é o recado que a gente pode deixar, né? Tanto para se vocês forem de empresa e estiver assistindo, troca sua palestra motivacional, ou até esses dias me falaram assim, a gente queria dar uma palestra para as pessoas se ligarem, produzirem mais. Eu falei assim, oi? Você tá doida? Você tem que dar outra para falar de cansaço, não? Não dá Sim. bronca das pessoas. As Uhum. empresas são muito doidas, né, Mai? Vamos colocar. Então, hoje. E aí você pode, inclusive, acrescentar que a pessoa vai produzir mais se você falar de cansaço, né? Exatamente. E Acho não que se você precisamos falar de disso. motivacional. Precisamos quebrar esse tabu, né? Uhum. Então, acho que a gente deixa esse recado. E que é possível, sim, a gente fazer intervenções únicas, às vezes, de 1 hora, de 2 horas, que deem um alívio mental para que a gente cuide da saúde mental das pessoas, pelo menos um pouquinho até o final do ano, né? Coloca o Sim. Instagram da Mari. Mari, fala o seu Instagram. É Mariana Crisóstomo, underline psicóloga. Mariana, muito difícil esse. Vamos escrever aqui. Mas, ô Elaine, se você me segue, essa live vai estar marcada com o Instagram da Mari, tá? Pronto, Aí você facilita. já consegue, já facilita. Ô Mari, muito obrigada pelo teu Muito tempo, obrigada. muito obrigada pela confiança, muito obrigada por estar junto nesse trabalho de curar o mundo, né? De levar a Uhum. saúde para os espaços que a gente puder. E Sim, desejo aí que você tenha um final de ano muito bom, porque a gente também merece, né? com certeza. O nosso trabalho é bem puxado, né? Bem puxado. Independente do tempo, mas é muita energia também. E para quem não é ainda do PNP, né, quiser falar comigo para pedir alguma informação, seja bem-vindo, né? Esteja à Ah, que vontade, bom. seja bem-vindo. Inclusive, eu recebi o e-mail que vai ser renovado o meu próximo. Amanhã, eu acho que vai ser renovado, porque eu acho muito interessante essa questão de ser um programa. Infelizmente, eu não consigo participar dos Uhum. encontros ao vivo entre nós, acho que eu participei 1 ou 2 vezes por conta da questão dos Você horários vê mesmo, no mas eu acho gravado, né? maravilhoso. O Entre Nós não tem, né, o gravado. Uhum. É, o Entre Nós não. Mas eu acho maravilhoso e essencial essa questão de cuidar de nós. Sempre que eu faço reunião com o RH, eu coloco, inclusive, esse exemplo do Entre Nós, né? Porque o RH tem muito esse discurso de cuidar das pessoas, tá? Mas como é que a gente está cuidando da gente, né? E aí É. eu me incluo ali também.
Ai, Mari, eu vou tentar fazer outras datas do Entre Nós, para você poder participar. Sim, sim. Ótimo, então. Obrigada, viu, Mari? Um beijão para Um você. abraço, Tchau, tudo de gente. bom. Tchau.